Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, aqui na Rádio ao Domingo às segundas-feiras depois das 22 horas, posteriormente com a imagem no site e redes sociais para nos acompanhar nesta emissão, hoje com um tema, Maria Céu, obrigado por estar connosco, um tema muito curioso, que é como é que nós nos sentimos, em que é que nós pensamos quando nos perguntam o que é que vamos ser ou como é que nos vamos... Ou como nos vemos, sim, daqui a 5 anos. Olá, ouvintes. Boa tarde, obrigada por estarem aí. Isto é uma pergunta que... É pouco tempo, 5 anos. Mas é uma pergunta que, em termos de psicologia, psicoterapia e psiquiatria, e em todas estas questões, quando nós vamos pedir ajuda, é frequente, e começa a ser um clichê, a pergunta: como é que se vê daqui a 5 anos? A mim fizeram-me essa pergunta e uma pessoa fica em silêncio. E então, que às vezes nem sequer nunca tínhamos pensado nisso, não é? É verdade. Eu acho que isto é daquelas coisas que nós nunca pensámos nisso, porque fazemos o que temos que fazer e esperamos fervorosamente que o futuro seja a nosso favor. E muitas vezes não fazemos muito por isso. Mas, eu estava a falar com o Fernando, mas nós não conseguimos fazer... digamos assim, nós não conseguimos planear cautelosamente ou não a nossa vida ou como nos vemos daqui a 5 anos se você hoje não sabe como é que se vê ou não sabe quais são as suas diretrizes, não sabe quais são os seus objetivos. No próximo programa nós vamos lhe dar algumas ideias de como se podem fazer um plano, um projeto, definir objetivos para a curto, médio e longo prazo. Hoje é curto, é agora, no momento agora. Se você não define objetivos a curto, a médio e longo prazo, é muito difícil saber onde é que está. Isto é a mesma coisa que o GPS, é a mesma coisa que o Waze. Nós estamos a conduzir e se tivermos alguém que nos ajude a orientar, nós chegamos lá. Isto é a mesma coisa, isto é uma orientação. Não é uma prisão. Não tem algemas, absolutamente nada. É só uma orientação que a qualquer momento você pode dar 2 passos atrás e mudar radicalmente. Porque nós no Waze também dar-nos uma direção, mas nós podemos alterar e vamos chegar lá na mesma. Por isso, isto é só uma orientação. E se nos enganarmos, ele reorienta também. Ele reorienta, porque isto é uma, digamos assim, orientação, mas que você a cada momento pode definir, pode voltar atrás, ir por outra direção e a partir daí... você sente-se muito mais livre e muito mais capaz, porque quando nós não somos capazes de definir os objetivos a curto prazo, dificilmente nós conseguimos fazer a médio e longo prazo. E isto, há uma frase que foi de alguém que eu ouvi nestes dias, que diz assim: as pessoas veem o resultado final de um sucesso, mas nunca querem saber como é que foi o processo. Ou seja, todas as pessoas pensam ou que as pessoas têm sorte, ou que é tudo feição, ou que é o dinheiro, e não é verdade. Há todo um processo muito orientado, muito focado e muito disciplinado que conduz as pessoas a um determinado fim, na maior parte dos casos. Por isso, nós hoje vamos falar de algumas coisas que garantidamente e com verdade universal o vão ajudar a estar melhor hoje, a saber hoje melhor o que é que você quer, como é que você se sente e como é que se vê, e ser capaz de responder como é que você se vê daqui a 5 anos. Primeiro, é muito importante organizar uma rotina. E a rotina, muitas pessoas veem a rotina de uma forma errada. Não, mas como é que se levanta, a que horas se levanta, quais são os seus dramas, o que é que você sente, o que é que você tem que fazer, é muito importante. E quando você é capaz de organizar um dia, pela rotina básica, você vai reduzir quase 50% dos dramas que tem quando não organiza. Exatamente. Isto porque você não vai ficar preso, é só uma orientação, é só uma ideia. Imagine... nós falamos muitas vezes aqui, no pequeno almoço, há sempre aquela coisa, ou porque há dramas, ou porque ninguém está pronto, ou porque as pessoas não vão todas ao mesmo tempo. É só uma questão de orientação no dia anterior. Nós já dissemos isso. E se você começa a reduzir o tempo e reduzir o ruído que acontece à volta do seu dia-a-dia, então você vai ver que tudo vai ser muito mais fluido, porque você está um passo à frente. E eu acho que estarmos um passo à frente é fundamental. Isto também... é fundamental você ser realista. Nós não podemos. Nós temos os nossos sonhos e devemos resgatá-los de forma
plena e convicta, devemos resgatá-los de verdade, mas nós temos que ser realistas. Ser realistas não é ser pessimistas, não é ser cautelosos, é ver o que é que nós podemos fazer neste momento do agora e o que é que nós podemos, digamos, começar a colocar uma semente para ela poder crescer. Isto é as sementes. Porque, imagina, eu dou sempre este exemplo, eu gosto imenso da ISS, mas eu não tenho nem idade, nem tenho robustez física para fazer uma viagem e até ir à ISS. Pronto, é um sonho, mas é um sonho que nós temos que ver até que ponto podemos fazer. Isto não quer dizer que eu esteja a ser negativa comigo, mas estou só a dar um exemplo das coisas que nós podemos conseguir através da definição de coisas que são possíveis de fazer. Mas também não há nada como fazer um teste primeiro. A ver se consegue, de facto, cumprir o objetivo ou não. Mas eventualmente nem quero fazer esse teste. E passa tudo por aí. Até porque eu acho Portanto, aí está a pôr o tal realismo, que é muito importante também para delinear a rotina de um dia. Sim, até porque nós temos que saber quais são as nossas capacidades. Se eu não consigo andar numa montanha russa, dificilmente conseguirei fazer um teste para fazer uma viagem até a ISS. E isto é aquilo que nós devemos fazer. E isto é ser bastante pragmáticos. Não é ser derrotistas, mas saber o que é que você pode fazer ou não. E isto não é negativo, isto só nos dá aquela ideia do que é que está ao nosso alcance ou não. E eu acho que muitas vezes as pessoas pensam nisto como algo, já está a ser negativo, Não, nós só temos que ser realistas com a nossa idade, agora, com Maria a nossa robustez. Peço só desculpa de interromper, para quem nos está a ouvir e que às vezes não esteja a perceber o que estamos aqui a dizer, quando diz ISS é International Space Station, não é? É verdade. Portanto, a plataforma passa muitas vezes aqui por cima de nós, e eu até tenho uma coisa para às vezes a ver, nunca a encontro, raramente encontrei, mas de vez em quando tenho o gosto de a conseguir ver passar em cima de nós. Estação Internacional Espacial. E isto é importante, nós temos pragmáticos. Isto não quer dizer que você seja pessimista, derrotista, ou que você que esteja a bloquear-se a si próprio. Você tem que saber que idade tem, o que é que pode fazer, o que é que está ao seu alcance. E nós hoje só estamos a dizer agora, no momento de agora, o que é que você pode fazer. É ter estas ideias. A partir de agora vou-lhe dizer o que é que está ao seu alcance fazer. Nós dizemos muitas vezes aqui no programa que nós podemos ser idealistas e espirituais, filósofos, nós podemos ter vários paradigmas de vida, mas se nos falta saúde, você não consegue fazer nada. E isto é aquilo que nós dizemos aqui ou agora, o que é que você pode fazer. Uma das coisas que é fundamental e é recorrente naquilo que nós dizemos todos os dias, é o sono. E eu cada vez mais dou mais valor à qualidade do sono, não tanto à quantidade, mas à qualidade do sono, tipo sono profundo, deep sleep, essas coisas todas, o REM sleep, tudo. Porque tem mais importância na nossa vida que aquilo que pensamos. Tem importância fundamental. É o tempo em que todo o seu corpo trabalha a seu favor, e nós temos que dar esse tempo para que o corpo trabalhe a nosso favor. Se você acorda cansado, se você acorda com mau humor, se você acorda indisposto, você tem que pensar que não teve um sono reparador, e a partir daí todo o dia vai correr mal. E eu, se não tenho um deep sleep pelo menos de 1h20, tudo corre mal, não me sinto bem, não tenho energia, e é uma das coisas que cada vez mais se investe, e cada vez, quando se fala no sono, e pelo menos aqui no programa, as pessoas reviram os olhos. Não é verdade? Olha, tenho um anel que mede o tempo que durmo, quanto tempo demora a adormecer, quantas vezes acordo durante a noite, que perturbações tenho em termos de respiração. Dá-me todas essas informações para que eu no dia seguinte consiga, se esta noite não for boa, consiga criar as condições para ter uma noite melhor. E realmente é brutal, a diferença é 100%, e é uma verdade absoluta. Invista no seu sono. Você não sabe o que é quer daqui a 5 anos, então invista agora na qualidade do seu sono, e já vamos dizer como é que você pode fazer, né, essa qualidade. Outra das coisas que é fundamental para você fazer aqui e agora, e tem em termos de implicações brutais, em termos mentais também, é fazer a cama. Fazermos a cama como deve ser, todos os dias fazermos a cama,
deixar um tempo a arejar porque é importante, mas fazermos a cama e tornar o nosso ambiente do quarto o mais interessante e o mais bonito e o mais limpo possível, porque isto vai nos dar uma sensação de estar melhor e de conforto. É muito importante. Não se esqueçam que é importante o quarto não estar muito quente. A nossa qualidade de sono está muito relacionada com temperaturas mais frescas e não com calor. Por isso, tente arejar o quarto do melhor que possa e tente pôr o quarto sempre em condições de você sentir-se bem e ir para lá e dormir. Não é para ver televisão. Isto porque não se pode ter televisão no quarto, e eu sei que há muitas pessoas que têm, e é interessante quando se vai para um hotel e se tem televisão, mas realmente o zapping e ver filmes não é nada, não faz parte da higiene do sono. Nem na televisão, nem no teu ecrã qualquer. Nem do ecrã de qualquer. Outra das questões que você pode fazer aqui agora, que vai ser uma verdade universal neste momento e para o seu futuro, é fazer alguma atividade física diária. Ou seja, subir escadas em vez do elevador, fazer uma caminhada até à padaria, fazer uma caminhada até a uma loja, andar a pé. Tente começar pouquinho, porque eu acho que nós não podemos ver os resultados finais de imediato. Nós temos que criar hábitos que façam sentido na nossa vida, e nós hoje somos bombardeados por todo o tipo de exercício, por todo o tipo de influencers que nós vemos e até acreditamos que vamos chegar lá. Mas a atividade física é uma questão de disciplina e de uma rotina, sem feriados, sem folgas e sem fins de semana. É algo que se tem que fazer e pronto. E é só isso que nós queremos que vocês percebam. É só fazer e pronto. Isto pode ser fazer jardinagem, arrumar a casa, tudo o que seja algo que você tenha que se movimentar. Eu acho que é uma verdade absoluta para você se sentir bem e capaz, e até com motivação para fazer muitas mais coisas. Outra das coisas que é fundamental, e nós já falamos daqui também muitas vezes aqui no programa, é manter os amigos por perto. À medida que nós vamos tendo mais idade, eu não sei se... Os que ainda existem, não é? É verdade, mas à medida que vamos tendo mais idade, eu não sei se os mais jovens sentem isso, nós vamos ganhando alguma resistência de nos relacionarmos com a sociedade, com a comunidade, porque ou não gostamos das conversas, ou não gostamos das pessoas, ou não estamos para já está tudo ouvido também, está não é? tudo, pronto, e uma das coisas que as pessoas que eu sigo em termos de biohacking, aquilo que eles mais referem é a nossa capacidade de nos relacionarmos com a sociedade e com os outros, porque em termos da nossa saúde é inacreditável. Você não tem que falar, você não tem que dizer as mesmas coisas, muitas vezes é só observar. E às vezes, quando nós estamos sem expectativas de nada, muitas coisas acontecem, são novas abordagens, são novas ideias, ou é nada, ou é simplesmente sairmos de uma zona de conforto que é o nosso espaço, que é as coisas que nós controlamos, para nos colocarmos noutra situação que nós pensamos que não ganhamos, mas ganhamos imenso. Quando temos a sorte de ter pessoas que pensam igual a nós, os nossos amigos, pessoas que gostamos de conversar e gostamos de sair, é das coisas que melhor fazem em termos de saúde mental. É o melhor antídoto para a solidão tipo imposta, para a solidão que as pessoas sentem, não é para a solidão que nós escolhemos estar, momentos de solidão, momentos em que optamos pelo silêncio, ou pela observação, ou pelo afastamento, ou distanciamento. Não, há pessoas que se sentem mesmo sozinhas, e eu acho que é a melhor coisa que nós podemos fazer, é dar um abraço, dar uma palavra amiga, e eu acho que em termos daquilo que nós podemos fazer aqui e agora, é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós próprios. Sermos bons e sermos motivadores e termos uma palavra amiga e um sorriso e um abraço para os amigos, sem nos apercebermos, é a melhor coisa que estamos a fazer por nós próprios, pela nossa saúde mental. Isto não quer dizer que você tenha que estar sempre. Não, você tem que se preservar. Outra das coisas que, relativamente às nossas relações com os amigos, e nós já falamos muitas vezes aqui no programa, a questão da frontalidade, a questão dos conselhos, a questão das opiniões, a questão das nossas razões, não são questões que deveriam ser motivo de estar. Quando nós estamos num grupo de amigos e há uma discussão, é melhor ouvir,
porque na discussão só se dizem disparates e cada qual tem a sua razão, não consegue ver as razões dos outros. Na questão da frontalidade, e eu tenho uma reação mega negativa com a frontalidade. Eu acho que os conselhos só devem ser dados quando são pedidos, as opiniões só devem ser dadas quando são pedidas, e eu acho que a questão da sinceridade e da minha ideia sobre o outro, desde que seja negativa, mais lá está calado. Se não tem uma coisa positiva para dizer a alguém, então esteja calado. Para mim, desculpa, mas é aquilo que eu acho. Se você está com os amigos é para criar um bom ambiente entre si e os outros e ganhar mais memórias boas. Não é criar, às vezes, situações desconfortáveis sem a mínima necessidade. Eu acho que cada vez mais tem, mas isto é um problema meu, eventualmente, não dá. Outra das coisas que é muito importante para aqui e agora, para você fazer, é encontrar um hobby. Nós, à medida que vamos ficando mais velhos, nós parece que perdemos o gosto pelas coisas, o gosto pelos hobbies, fazer qualquer coisa. Bem, as pessoas dizem que não têm tempo, não é? Pronto, mas eu acho que nós perdemos tanto tempo nas redes sociais, nós perdemos tanto tempo com os telemóveis, nós perdemos tanto tempo a bisbilhotar a vida dos outros, a falar mal dos outros, a fazer zapping na televisão. Ouça, se nós estivermos atentos, e é isso que eu estou a dizer hoje, e é um bocado esta questão que nós colocamos, que é como é que se vê daqui a 5 anos, mas essa questão começa... O hobby até promove uma limpeza mental. É um alívio, não é? Exato. Como é que você está agora para conseguir definir como se quer ver daqui a 5 anos? E não há nada mais extraordinário do que você, passo a passo, devagarinho, você investir em si, na sua saúde e no seu bem-estar, em todos os campos, no mental, no físico, no espiritual, em tudo aquilo que você pode fazer e nas suas relações com os outros, que é muito importante para a sua saúde mental e para a sua questão da longevidade. É aquela questão da atenção, é a questão do input, daquela curiosidade, de alguma coisa que sai que você não sabe e que lhe vai dar a curiosidade de você pesquisar, investigar e fazer e saber, pelo menos, do que é que se está a fazer. É mesmo espetacular. Relativamente ao hobby, nós perdemos um bocado a noção do hobby, de coisas que nós gostamos de fazer nos nossos tempos livres. E pomos muitas vezes o hobby como desporto. O desporto não é um hobby, o desporto é uma obrigação. O hobby é mesmo alguma coisa que você sempre gostou e que com o tempo até pôs de lado, ou então as pessoas mais novas nem sabem praticamente o que isso é, a não ser estar no telemóvel. E não é no telemóvel. Mas um hobby é de repente dedicar-se a alguma coisa à cozinha, à jardinagem, à bricolagem, bordar, sei lá, todas estas coisas, tudo que está fora daquilo da utilidade, digamos assim. Um hobby é alguma coisa que é sua, mas que não tem uma mega utilidade. Imagina, até pode ser fazer palavras cruzadas, sudoku, essas coisas são hobbies e que acabam por o ajudar e estimulam a mente e a estimular a mente. Outra das coisas que nós já há muito tempo que não falamos aqui no programa e que cada vez é mais fundamental é meditar todos os dias. E meditar não tem que ser... Podem ser uns minutinhos só. Pronto, eu ter que ser não deveria ser usado, porque há duas versões. Uma que é de mindfulness, em que você pode estar a lavar a louça de uma forma mega atenta àquilo que está a fazer e é um processo terapêutico. Pode estar a arrumar a casa e pode estar a fazer de forma atenta e focada e é um mega processo. Você pode fazer jardinagem, estar com os pés descalços e estar a mexer na terra e é um processo mega saudável em todos os termos. Você pode estar a ouvir uma música, você pode estar a dançar. Tudo isso é mindfulness. Mas também, se você conseguir estar 1 minuto, 2 minutos, como diz o Fernando, 5 minutos, sempre que vai à casa de banho e fazer respirações conscientes, é a melhor coisa que você pode fazer, porque você está a aumentar o nível de oxigênio no cérebro e você consegue pensar melhor, você consegue raciocinar, você consegue estar melhor. E isto é inacreditável, mas experimentem e vejam o resultado. Eu vi uma referência a uma socialite brasileira em que ela esteve envolvida num acidente de avião e correu bem e não morreu, claro. E ela tinha stress pós-traumático.
e desde médicos, terapeutas, tudo e mais alguma coisa, ela só conseguiu a partir do momento em que foi ajudada a respirar durante um tempo, e que se chama meditação, que é estar sentado a respirar. E isto é o melhor que nós podemos fazer por nós próprios. Num dos primeiros programas que nós fizemos, há muitos anos atrás, nós dissemos que a meditação é tipo o banho que nós tomamos todos os dias e é o banho que nós devemos dar ao cérebro. A meditação é a limpeza que nós podemos fazer. E não há nada que se compare. Desde o cortisol, para quem tem alto, tipo eu, tipo o cortisol, tipo ansiedade, ataques de pânico, falta de motivação, tudo isso, e até falta de energia, tudo isso pode-se resolver através de um momento em que você está sentado e pode fazer vários tipos de respiração, e não faltam aí na internet, nem Mas pessoas é a preciso sugerir. saber respirar também, não é? Pronto. Mas mesmo que não saiba respirar, mesmo que não lhe apeteça, comece por estar consciente à forma como respira. A inspiração deve ser menor que a expiração. Inspire e expire num tempo maior, ou seja, depende da sua capacidade em termos de inspiração. Mas inspira e conta até 4, expira e conta até 8, e isto é fácil porque você tem que contar. A partir do momento em que você não conta, já sabe que se perdeu e volta. E isto começa devagarinho. Eu acho que a questão da meditação deve mesmo começar devagar, e de uma forma em que você saiba como é que se perde. E isto é através realmente da contagem, e por muito que se diga que nós, a partir do momento, não devemos contar e que devemos deixar fluir, mas não se preocupe com isso. Primeiro conte, e mesmo que pense que não é meditação porque você está a controlar, você está a ter um benefício interno indescritível. E eu acho que isto tem que ser experimentado, porque todas estas questões são tão simples e tão fáceis, mas são verdades universais, quase seguras. Outra das coisas que é muito importante, e cada vez é mais importante, eu tenho um telemóvel, e no meu telemóvel eu tenho os meus livros, tenho os meus podcasts, tenho as entrevistas, tenho coisas que eu ouço quando caminho, músicas que eu ouço quase quando gosto, durante horas, mas essencialmente são podcasts, são livros, são entrevistas, porque eu ganho tanto com... Pronto, e isto é um gosto, mas isto é um gosto que foi uma disciplina, foi todos os dias eu vou fazer isso, eu vou ouvir. Eu posso não entender, mas um dia vou entender melhor. E nós devemos ouvir as coisas, não com aquela intenção, eu vou entender, eu vou perceber, mas ouvir simplesmente. E alguma coisa vai ficando. E no dia vai ficar outra coisa. Sempre com estas coisas é muito importante. Porquê? Porque nós vemos o telemóvel como o acesso à vida dos outros, às redes sociais, a ver o que é que se passa, a ver quem é que foi, quem é que esteve, como é que foi vestido, o que é que comeu. E isto eu acho que é brutal, e negativamente brutal para mim, porque nós perdemos tanto tempo a bisbilhotar a vida dos outros, que esse tempo podia ser aproveitado a nosso favor, a fazer uma caminhada, a fazer jardinagem, a arrumar a casa, a tratar os nossos filhos, a ler uma página de um livro que está arrumado e que nós não acabamos. Mas isso é uma tendência intrínseca ao ser humano, ir visualizar o que se passa à sua volta. Porque eu acho que é fácil. E tudo aquilo que nós estamos a dizer, queridos ouvintes, é para aquelas pessoas que e também porque há pessoas que potenciam isso, que põem a sua vida, porque é? Pessoas Publicam que não querem tudo. saber, e está tudo muito bem, e as pessoas podem publicar e fazer o que quiserem. Aquilo que eu estou a dizer é uma vida consciente e pragmática, em que você sabe como está agora e como quer estar daqui a 5 anos, tem que ter um princípio, tem que ter um início, e este é o início em que você está aqui e agora a colocar as sementes na terra para que elas possam germinar, porque senão você chega daqui, se nós acabamos o programa e você acaba por não perceber o que é que faz daqui e agora para no próximo programa. Está preparado para aquilo que nós vamos dizer? Como é que você consegue planear a sua vida, digamos assim, de uma forma mais ou menos... Mas se seguirem estes passos, com certeza que mais ou menos saberão o que poderá ser a sua vida daqui a 5 anos. Exato.
Porque isto é você estar bem, você conhecer-se. Nós não podemos definir nada se não sabemos quem somos, o que estamos a fazer, quais são os nossos pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que é que a nossa vida corre mal todos os dias, como é que é o nosso sono, como é que bebemos água, como é que fazemos exercício. Nós não conseguimos. E isto porquê? Porque a maior parte de nós vive num piloto automático. Vai, toda a gente vai, as opiniões são a da maioria, porque senão é uma chatice. E nós temos que saber situar-nos no mundo. E situar-nos nós não vamos entrar em discussões que não interessam, mas nós estamos a silenciar porque fica bem, nós só estamos a silenciar porque a nossa opinião ali não vai ser ouvida. Isto é uma questão de escolhas, mas isto é uma questão de escolha que você tem que perceber que é o melhor para si. E eu acho que estas coisas que nós estamos a dizer hoje é melhor para si. E nós já falamos muito nisto também, é que nós precisamos de ajuda. Nós achamos que somos capazes e nós não somos capazes de resolver só as nossas cenas. Eu acho que quando nós temos alguma necessidade, quando temos algum drama, nós devemos falar com o melhor amigo, com a melhor amiga, com o padre, com uma freira, com aquilo que você quiser. Nós não devemos guardar para nós, porque isso é um veneno. Isso ganha proporções, é a nossa mente negativa que se junta às nossas histórias negativas, aos nossos fracassos e acaba por ter, às vezes, por ser uma montanha e nem existe a montanha. E isto, queridos ouvintes, é importante que vocês peçam ajuda. Não é uma questão de vulnerabilidade. Não há super-homens aqui no nosso planeta. Só há pessoas e há seres humanos. E quanto mais pedimos ajuda, mais a nossa vida vai ficar leve e mais fluida. E outra coisa que o programa está a acabar, que é muito importante você também ter, é ter um diário. Escreva tudo. O que lhe apetece, o que não lhe apetece, o que correu bem, o que correu mal. Quando nós temos o hábito de escrever, nós vamos dar conta de como nós crescemos, de como nós evoluímos, o que escrevíamos há um ano, o que escrevíamos há 2 anos, o que queríamos, o que deixou de fazer sentido. É a nossa história, escrita por nós mesmos e não dita pelas outras pessoas. Depois, não se esqueça, e nós temos que acabar com isto, que é experimente mais, escolha mais, reclame menos e celebre as pequenas conquistas, qualquer coisa, menos reclamar, um sorriso, um abraço, uma saída que não lhe apetecia, o sono, conseguiu dormir 7 horas, beber água, conseguiu subir 10 escadas, brutal, celebre, porque essa alegria e esse contentamento que você vai ter é a melhor motivação para os dias seguintes. E é uma das coisas que eu vou acrescentar aqui. Conquiste-se a si mesmo como o seu melhor aliado. Seja o seu melhor amigo, seja o seu ombro, sempre no momento certo, e você vai perceber que afinal todas as coisas são possíveis e até definir um plano para daqui a 5 anos não é assim tão complicado. E o tema não fica por aqui. No próximo programa voltaremos a falar um pouco mais sobre isto. Hoje, para o final, temos aqui um tema dos Coldplay. Chama-se O, que é um de Jean Daniel Remix, também um tema conhecido como Fly On. Vamos ouvir no final desta emissão e daqui a uma semana voltaremos novamente à vossa companhia, a Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, para todos uma boa semana. Obrigada.